Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Quero aqui agradecer aquele que é digno de toda honra e toda glória, que foi Ele que nos permitiu estarmos aqui essa noite. Quero agradecer ao nosso Senhor Jesus pela oportunidade, pela noite de adorá-lo, de estar aqui juntamente com você para adorar Ele, que tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Michele, congrego na Assembleia de Deus do Campo Madureira, que hoje é Braz, né? É a de Braz, para quem... Hoje fazemos parte do Braz, não é mais Madureira, mas para quem ainda não sabe, é assim. Amém? Deus abençoe, eu trago a paz daqui do meu pastor Juscelino e da sua esposa e de todo o corpo de obreiro daquela casa. Amém? Quero agradecer aqui a confiança dos pastores dessa casa, de todos os obreiros desta casa, que Deus abençoe pela confiança. Quero agradecer aqui o nosso irmão Michael, que foi a ponte para que a gente estivesse aqui adorando ao Senhor e engrandecendo o nome dEle. Amém? Deus abençoe, querido. Nós nos encontramos um dia aí num culto e de lá para cá ele falou, vou te convidar, e ele já tem uns 2 meses que ele estava batendo e eu não tinha como responder, ele ainda não tinha uma... Aí... Ele insistiu muito, acho que o céu viu o pedido dele e abriu um espaço, né, meu irmão? E aqui estamos para adorar o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Quero aqui parabenizar os jovens dessa casa, o dia de vocês. Que Deus abençoe vocês, continue assim firme, porque é difícil hoje ver jovens assim cheios de Deus na casa do Senhor, fazendo culto para o Senhor. Que Deus abençoe, independente da luta, do processo, da dificuldade. Vai para cima, fica firme, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém? O segredo é não desistir. Não desista daquilo que Ele prometeu. Amém? Glória a Deus. Irmãos, sem perca de tempo, ai, Jesus, eu estou aqui com uma mensagem, só que enquanto eu estou falando, queima em mim, e eu quero fazer com você uma oração, para que o Senhor confirme ela para mim. Porque você concorda comigo que Deus, Ele não é Deus de confusão? Precisamos ouvir aquilo que Ele quer nos falar e não aquilo que queremos ouvir e nem aquilo que eu quero passar. Pode ser que o meu coração esteja cheio de mim mesmo e eu quero me esvaziar esta noite. Só vai ficar aquilo que Ele quiser que fique esta noite. Porque eu não faço nada por você, eu não tenho nada para lhe entregar, mas eu tenho uma certeza essa noite. Aquele que te trouxe até aqui, Ele tem algo para fazer por você. Ele tem algo para fazer pela sua casa, pela sua família. Eu não sei o que você precisa, nem como você adentrou aqui dentro. Mas de uma coisa eu tenho certeza, da mesma forma você não vai sair. Se estava tudo bem, vai ficar melhor ainda. Mas se você precisa ou tem uma necessidade, hoje Ele veio por causa de você. Você pode orar comigo? Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, além do nosso cansaço, mas estamos aqui porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, eu quero lhe pedir, meu Deus, que neste momento, nesta hora, toda a confusão, todo embaraço, Senhor, cai por terra. Revela ao meu coração a Tua palavra. Se tem alguém que clama e pede, Senhor, é alguém que chegou para encontrar contigo esta noite. Se tem alguém que chegou interessado a ouvir a Tua voz, fala com ele esta noite. Que eu diminua, o Senhor cresça, que eu suma e o Senhor apareça. A honra e a glória é para Ti, Senhor. Fica conosco neste lugar. Fala por mim, Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus de maravilhas, tu és grande.
Abra sua Bíblia em Daniel 3. O Espírito Santo tem liberdade na casa hoje? Então fala assim para a serva do Deus Altíssimo: não se acovarda. Agora fala assim para o Espírito Santo: fica à vontade. A casa é sua. Amém. Para ganhar tempo, eu quero ler apenas com você o versículo 25 e o 30. Amém? Todos acharam? Vamos lá então. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém? Amém? Glória a Deus. O livro de Daniel vai nos apresentar uma mensagem conhecida, bem lida, bem falada, talvez muito bem explicada por você, que prega, menciona e fala da palavra. O livro de Daniel vai nos apresentar uma história sobre aqui alguns jovens, e vai dizer que Sadraque, Mesaque e Abednego eram 3 jovens que eram fiéis aos seus princípios. A palavra vai nos apresentar dizendo que Nabucodonosor, ele faz 3 campanhas em estratégia em destruir Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que numa dessas 3 campanhas, a primeira campanha que ele faz, na primeira leva, ele traz Daniel, ele traz Mesaque, Sadraque e Abednego. A Bíblia vai dizer, ou seja, ele traz Daniel, Ananias, Misael e Azarias, isso mesmo? A gente conhece, fala mais sobre, os nomes que foram trocados. A Bíblia vai dizer que Nabucodonosor, ele toda vez que ele invadia Jerusalém, ele tinha por estratégia trazer os mais sábios, os mais inteligentes, para servir dentro do palácio do rei. E a Bíblia diz que numa dessa primeira leva, ele traz esses homens, que são tementes aos princípios de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que agora Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, Ananias, Misael e Azarias, eles estão agora dentro do palácio da Babilônia. A Bíblia vai dizer que então, por uma fantasia, ou seja, uma heresia de Nabucodonosor, ele por si tem a inventar uma estátua, que vai apresentar essa estátua querendo que toda província, todo povo, que toda circunviância, toda cidade, que cada cidade que ele governasse, que todo o povo que era do governo dele tinha que se prostrar. A palavra vai dizer que ele faz essa estátua, ele coloca um decreto. Decreto esse que ele diz: quem não adorar. Esse decreto ele manda que fizessem uma fornalha de fogo ardente para que quem não aceitasse, não se prostrasse, quando fosse tocada a buzina, iam ser lançados naquela fornalha. A Bíblia vai apresentar esses 3 homens dizendo que esses homens eram homens que eram de Jerusalém. A Bíblia vai dizer que então a Bíblia refere, nos traz a mensagem
mensagem dizendo que Nabucodonosor, ele tem para ele que todos têm que adorá-lo, o Deus dele. Mas a Bíblia vai nos apresentar 3 homens que não renunciam. 3 homens que não faz aliança com o pecado. 3 homens que não faz renúncia daquilo que conheceu. A Bíblia vai dizer que então, olha só, a história vai dizer que é feito o decreto por Nabucodonosor. E a história vai dizer que então, agora, chega alguém que vai levar o conhecimento de Nabucodonosor, que Azarias, Ananias e Misael não se prostraram, não se renderam quando foi tocada a buzina. Bem, verdade é que eu disse que em uma das levas foram levados esses meninos, jovens, que tinham oportunidades para pecar em Babilônia, porque não estavam em Jerusalém, não estavam debaixo das regras, não estavam debaixo de submissão, não estavam do lado dos seus pastores, tinham oportunidade, pratos e pratos para poderem se renderem. Mas mesmo assim, eles decidiram a não se render às promícias de Babilônia. Eu entendo que é possível ser fiel em Babilônia. A Bíblia vai dizer que esses 3 jovens tinham um comportamento diferenciado. Sim ou não? Sabemos bem, conhecemos a história e a biografia desses meninos. Sabemos bem que eram jovens que não se misturavam, que não eram comprados, não aceitava qualquer coisa, não se misturava com qualquer coisa. Bem, verdade é que agora eu disse que eles vão para um lugar onde eles têm a oportunidade de pecar e ninguém vê, mas eles decidem a ter princípios, eles decidem a cumprir os princípios. A Bíblia vai dizer que Ananias, Misael e Azarias, eles estão no palácio e para eles são oferecidos pratos e eles dizem não. E para eles são oferecidos decretos e eles dizem não. Bem verdade que eu vim falar com um culto de jovens, sim ou não? Bem verdade que eu vim esta noite aqui pregar num culto de jovens, sim ou não? É isso? Bem verdade que estamos falando de 3 jovens que era fiel e temente à palavra e princípios do céu. Deixa eu falar uma coisa. É possível você estar na Babilônia da faculdade, aonde é lhe oferecido muita coisa. Mas é possível também você dizer não para o pecado. É possível você estar sim em uma rede social pecaminosa, porque hoje está aberto para todos nós. Mas bem verdade que é possível você dizer não para a pornografia, para o adultério. É possível renunciar. A Bíblia vai dizer que Nabucodonosor, por estratégia, quando ele leva os meninos, ele tem a ideia até de mudar o nome dos meninos, que nós conhecemos por Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí eu quero entender que o inimigo às vezes é assim, não é? Ele dá nome pra gente, dá apelido. Ele tenta refazer nosso caráter, nossa identidade. Mas observe que ele mudou o nome, mas não conseguiu mudar a identidade. Não conseguiu roubar a essência daqueles meninos. Olha só, como eu disse, eles tinham um comportamento diferenciado, tanto em Jerusalém como fora de Jerusalém. Sabemos bem que Babilônia era um lugar cercado e propício para pecar. Olhe para quem está do teu lado e diz para ele com fé, com vontade, diz assim: como tem sido o teu comportamento fora da igreja? Como que está a tua postura fora do teu pastor? Como que está o teu caráter, a tua identidade, longe do microfone?
Estamos falando de meninos que fizeram de tudo para tentar trocar a identidade deles, para tentar roubar a essência que eles tinham. Mas estamos falando do menino que veio de Jerusalém, meninos que aprendeu a orar, meninos que sabiam o valor da renúncia, meninos que não trocavam a palavra por tempo na internet. Nem tinha, né? Mas eu acredito que tinha outro tipo de coisa que roubava a atenção de jovens também. Para nós hoje é internet. Não estou falando que é proibido. Eu estou falando de trocar a palavra. Porque não vamos ser hipócritas em falar hoje que vemos uma geração de jovens hoje que vive princípios de Bíblia. Estamos diante de uma geração que quer fazer o que quer. Estamos diante de uma geração que não tem nada não. Não faz mal não, pastor. Tem uns que diz, eu não estou fazendo mal para ninguém. É uma geração que modernizou tanto e a essência foi embora. Até pulamos e cantamos e falamos que temos muita lenha para queimar. Temos sim. Mas está faltando santidade e compromisso. Vida no altar. Muito tempo que estão fazendo da casa de Deus como se fosse um show, teatro. E ainda temos coragem de falar para Deus: enche, a casa é sua, limpa, porque Ele não habita na casa suja. Ananias e Azarias eram meninos que tinham compromisso com o céu. Eram meninos que eles não trocavam tempo de oração para ficar falando da vida dos outros. Eram meninos que quando ia para um culto como esse, saía cheio de Deus, mas não saía falando do regente. Não murmurava contra a direção. Não, não, não. Não adianta fingir que tá bonito se o coração tá fechado. Vem comigo. Aleluia. Aleluia. A Bíblia vai dizer, a Bíblia não vai nos apresentar que esses meninos não se rendem. Esses meninos não trocam tempo precioso. Eu imagino que na Babilônia, pastora, o que tinha de Jezabel, como diz, né? Meu Deus do céu, como tinha pornografia, como tinha adultério. Tinha. Acho que não tem lugar que conta onde mais tinha. Era na Babilônia. E esses meninos, oportunidade teve. Foram levados para fazer parte, por causa da sabedoria deles, por causa do conhecimento. Foram levados para servir o rei dentro do palácio. Mas ainda levados longe, eles não romperam os princípios, porque eles sabiam que andar com a presença é muito melhor do que passar um tempo sentindo prazer por qualquer outra coisa.
Eles sabiam que andar com a presença, ainda que doa, ainda que seja difícil sofrer, para andar com Cristo, vale a pena. Porque aonde esses meninos estavam, tinha uma presença, que coisa diferente acontecia. A Bíblia vai dizer que então o decreto é feito por Nabucodonosor. E esses meninos, eles não caem, eles não aceitam se prostrar. A Bíblia vai dizer que se levanta alguém, como sempre tem, alguém que vai levar o conhecimento do rei e vai dizer para Nabucodonosor: tem 3 camaradas aí que é de Jerusalém, e esses 3 camaradas não se prostraram à estátua que você fez, rei. De jeito nenhum eles aceitam, eles não se rendem. Tem os acusadores. Quem disse que não tem? Que às vezes nos acusa, não tem acusação, não acha, não tem. Mas aí eles vão procurar naquilo que você faz para Deus. Eles vão tentar até nisso. Quem aqui não já ouviu alguém que se incomodou porque alguém estava levando um princípio de Deus tão a sério e foi levar para o pastor, foi levar para a direção uma fofoquinha tua para poder ver te... Alguém se levanta e vai levar para o rei o conhecimento que esses meninos não se prostraram. A Bíblia vai dizer que Nabucodonosor manda chama eles aqui. A história vai nos contar e vai nos dizer que Nabucodonosor vai falar com eles. Versículo 15 vai nos apresentar Nabucodonosor intimidando, fazendo uma proposta para aqueles meninos. Olha só. Porque o inimigo é assim. Ele gosta mesmo de nos intimidar para ver se a gente para de fazer o que é certo. Porque hoje em dia estamos vivendo num mundo, irmãos, a qual eu vim falando com a irmã no carro. E eu vim falando e estamos realmente vivendo num mundo, uma geração hoje que está parecendo o tempo de Abacuque. O certo está saindo como errado. O errado está saindo como certo. E a Bíblia vai dizer que no mundo que estamos vivendo hoje, o inimigo às vezes tenta nos intimidar, nos confrontar. Por quê? Porque às vezes parece que ele coloca todo mundo, às vezes um grupo inteiro, uma igreja inteira contra a gente. Faz parecer uma mentira ser verdade. Tudo para você abrir mão, desistir, parar, renunciar. Eu não sei o que tem confrontado o teu ministério, menina. Eu não sei o que tem confrontado o teu ministério, varão, mas eu tenho que te declarar algo esta noite. Não se intimida. Não aceita a proposta. Porque Deus vai falar sobre você. Estamos vivendo num mundo que às vezes é muito mais fácil a gente dar um de mundano para se dar bem com todo mundo, sim ou não? Às vezes aceitamos a proposta de ficar lá na rodinha, lá naquele curso, lá naquela empresa, só para ninguém me tirar de crentinho.
ninguém está me vendo pecar. Ninguém está me vendo eu chamar a menina. Eu não vou falar, não. Pastora. A Jezabel passa a mão no ombro dele, pastora. Aí ele fica... pastor. Aí o outro vê a outra que é atribulada, demoniada, pompa girada. Ninguém tá vendo. Mas eu vou lá na rede social cutucar ela. A proposta vem, mas é você que decide se aceita ou não ela. Olhe para alguém que está do teu lado, diz para ela ou para ele assim: não aceita a proposta, porque o céu tem mais para te dar. Calma, menino. Calma, menina. A sua Rebeca está preparada. Não confunda ela com a proposta. Espere em Deus. Seja fiel a Deus. Vamos sair um pouco daqui agora. Mas olhe para quem está do teu lado e diz assim: olha, quem é de Jerusalém não se identifica com Babilônia. Sai desse negócio que não é para você, menino. Você é diferenciado. Você é diferenciada. Jesus te chamou para fazer a diferença. Não aceite cantada barata. Vamos para a Bíblia. A Bíblia diz que ele manda chamar, faz uma proposta e os meninos não se rendem. Coisa boa é nascer em Jerusalém. Eu fui chamada da minha vida há tanto tempo de careta. Porque eu fui criada numa igreja mais ou menos como a Deus é amor. Eu falo, irmão, se eu falo, hoje eu não consigo. Hoje eu virei assembleana. Porque lá os princípios são além da conta. Então se eu não dou conta, eu não vou desobedecer, sim ou não. Aí, só que eu fui tão taxada, eu já fui tão desprezada porque eu não acompanhava, porque eu era diferente, porque eu fazia diferente. E tinha vezes que eu tinha até raiva, porque eu tentava, mas não conseguia. Eu conhecia uns princípios que não deixavam eu errar. Eu tinha um temor danado. Um negócio que eu falava o quê? Quando chegar lá em casa, a mamãe já tá... Deus já revelou pra vovó, mamãe. O cacete come. E eu falava, não posso. Mas, irmãos, chegou numa fase da minha vida que eu vi o quanto valeu a pena renunciar para servir a Jesus. Ser careta para servir a Jesus. Abrir mão de muita coisa. Eu estou falando com você, talvez abrir mão de um shopping hoje para estar aqui adorando. Abriu mão de um monte de coisa num dia de sábado para estar aqui pulando que nem doido, dizendo, nós tem lenha para queimar.
Para muita gente, a gente é doido. Mas para o céu, a nossa loucura tem valor, tem valor. E deixa eu te falar, como vale a pena ser fiel, irmão. Como vale a pena dizer não para o pecado. Como vale a pena ser diferente. Hoje eu vejo o quanto foi bom. Quantas das vezes eu chorava porque amigas não queriam andar comigo porque eu não fazia o que elas gostavam. Só que hoje eu vejo, sabe o quê? Quando eu entro num hospital de fase terminal e uma pequena oração, aonde o médico desenganou e deu 3 dias, 24 horas, a família só diz: vai lá, missionária, vai lá só para ele aceitar Jesus. Aí essas 24 horas gera 48, gera um mês. Aí tem homem e mulher que sai de lá e glorifica o nome do Senhor Jesus. É a presença dele. Vale a pena andar com ele. Quando eu entro no presídio, pastora, e eu vejo 60, 100 homens se manifestando, demônio de tudo quanto é jeito, e não é eu, mas é o que está em mim. Demônio se ajoelha para assistir o culto. E depois do culto, até quem era irmão aceita Jesus. E depois do culto, muitas vezes eu recebo notícia. Olha, Jesus abrindo prisão essa noite. Às vezes depois daquele culto, eu recebo ligação dizendo: a condenação era 30 anos, mas depois daquele culto, o alvará cantou. Vale a pena andar com ele. E a Bíblia diz que levaram ao conhecimento do rei. Eles não se prostram. O rei chama. E a Bíblia diz que a resposta de Ananias, Misael e Azarias é para o rei. E vai dizer: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Ou seja, ele queria que os meninos falasse, se explicasse, justificasse. Ei. Não se justifica princípios com quem não entende, com quem não tem, com quem não segue. Porque quem não é do Espírito não vai entender as coisas do Espírito. Quem não é do Espírito não vai entender. Não vai entender por que é que você está aqui hoje. Não vai entender. Quem não é do Espírito não vai entender porque você renunciou àquele pecado. Não vai. Você não tem que se justificar com quem não tem visão. E ele diz: não necessitamos responder sobre esse negócio. E vai dizer a Bíblia. E eis que... Aí ele vai dizer: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, a quem é quem nos livrará. Aí vai dizer: é quem pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão. Aí ele disse mais: e se não, fica sabendo, ó rei, que não servimos a teus deuses, nem adoramos a estátua de ouro que levantaste. Ele diz: só quem pode livrar é o nosso Deus.
desse fogo ardente. Só que se ele não fizer, olha, ele diz, se ele não fizer, ainda assim nós não nos prostraremos a você. Meu Deus. Ou seja, se Jesus não fazer aquilo daquele jeito, você vai desviar só porque ele não fez? Ele está dizendo, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Se ele não me der, ele continua sendo Deus. Se ele não livrar, ele continua sendo Deus. Ou seja, ele estava dizendo, quem decide é ele. Deixa eu falar uma coisa. A vontade dele para você hoje é boa, perfeita e agradável. Não importa como ele vai fazer, mas ele vai fazer alguma coisa. E vem para a Bíblia. A Bíblia vai dizer que então o rei se enfurece. O diabo é assim, irmão. Quando ele tenta, faz proposta, tenta te puxar e você não é atraído, ou você diz não para ele, aí ele aumenta a pressão. Você pensa que ele vai parar por aí? Não, ele aumenta a pressão. Ele quer te ver pecar de todo jeito. Eu costumo dizer para muita gente, Deus não quer mais crente desviado. Ele quer crente desviado dentro da igreja. Desvia e nem percebe. Aí a Bíblia vai dizer que ele se enfurece. E então ele fala assim, ó. Manda aquecer 7 vezes mais. Como de costume é aquecido. Aumenta aí, põe 7 vezes mais. Ou seja, o inimigo é assim, irmão. Quando ele está vendo que não está dando certo o diagnóstico médico que te deu, ele aumenta a pressão. Quando ele vê que, irmãos, que não te entristeceu o não que você teve, ele aumenta a pressão. Quando ele vê que você não desistiu, que você não abriu mão, que você não disse não para Jesus, ele aumenta a pressão. Ele deixa aquele homem mais atribulado. Ele tenta fechar a porta. Ele aumenta a pressão de algum jeito. Ele faz o médico olhar para você e diz: não tem solução, vai tomar remédio para a vida toda. É mentira dele. Deixa eu falar para você. Eu não sei o tamanho da pressão que ele tem aumentado. Mas deixa eu dizer para você. Quando ele coloca um do seu gosto no teu caminho, você não cai. Sabe aquele garotão bonito? É o bombado, né, pastor? O pastor falou aqui, ó. Aquele que as meninas gostam. Hoje tem que estar assim, né, irmão? Ele coloca um mais ou menos, você não quis. Você falou, meu Deus, mas eu não quero, Jesus, vou esperar. O princípio dele não bate com o meu ainda, Jesus. Então eu sei que não é meu. Deixa eu falar, não pega qualquer coisa. A aparência não diz nada. Aí o diabo aumenta a pressão. Ele vem com um mais bonitão, uma mais bonitona. Aí ele faz você até comparar a medida. Aquela tinha mais peito, essa tem menos peito. Aquela não tinha cintura, essa não. Ai. Ele aumenta a pressão. Mais bonito, mas ele coloca um mais ou menos. Chega de motão, carrão. Aí a menina que adora é cheia do Espírito Santo, o diabo põe a pressão. Ele sabe como mexer com o teu coração. Ela fica imagina eu chegando da igreja com esse varão.
Imagina eu lá com essa varoa. Suporte essa pressão aí. É com você, mãe, que vai sair de um culto desse e talvez vai chegar em casa e encontrar aquele menino, aquele homem drogado. Mas ele vai estar pior do que estava aquele dia. Ele coloca pressão, mas deixa eu te falar, suporta essa pressão. Porque o que Nabucodonosor não sabia era isso. Deixa eu te falar que eu gosto de Bíblia. Nabucodonosor não sabia aqui a resposta que ele estava dando para os meninos. Porque os meninos no meio da reunião. E agora que não tem ninguém de Jerusalém para trazer uma profecia. Aí Deus, que é especialista, vai usar a boca de Nabucodonosor sem saber. Pergunta como? Ele fala, aumenta 7 vezes. Mal sabia ele que 7 é a perfeição de Deus. Os meninos entenderam. Eu não sei como vai ser, mas vai terminar e vai ser perfeito. Vai ser perfeito. Deixa eu te falar. Ele está falando que vai te dar a saúde perfeita. Não adianta ter pressão. Ele vai te dar o marido perfeito, o namorado perfeito, o noivo perfeito. Não se contamina. Vamos correr, pastor. E diz a Bíblia que ele disse, aumenta 7 vezes mais. E ele fala assim, ó. E ele manda chamar os homens mais fortes que ele tinha naquele exército dele. Nabucodonosor escolhe os mais fortes e fala assim, ó. Pega esses 3 rapazes. Depois que vocês aumentarem o fogo, ata eles, amarra eles e joga eles no fogo. Ele manda trazer os mais fortes, os grandão, os poderosos. Olha só, já não bastava os contendeiros, os faladores, os fofoqueiros. Foram entregar lá, o Zé Povinho foram lá e entregou. Aí não bastou, né? Aí ele falou, pega os mais fortes, porque esses meninos é ruim, eles não se dobram. Mas olha o que aconteceram. O que aconteceu? E porque a palavra do rei apertava o forno e estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Pega os mais fortes e manda eles jogar os meninos no fogo. Vamos ver se eles... Porque eles não podem contender com a minha palavra. Eu falei, tem que obedecer, bem assim. Aí ele manda, pega os meninos, joga lá queima eles. Ei. Aí a Bíblia diz que os que jogaram os meninos para queimar no fogo foram queimados antes de jogar os meninos. Segura. Já foram fulminados. Olha só. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa se justificar de nada. Quem está tentando te queimar vai se queimar sozinho. Quem está tentando te queimar, vai. Você não precisa fazer defesa nenhuma. Deixa tentar te queimar. Deixa tentar falar mal de você. Deixa tentar queimar o teu ministério. Deixa tentar fazer algo contra você. Eles vão se queimar sozinho. E a Bíblia vai
vai dizer, vamos correr, que agora Sadraque, Mesaque e Abednego é lançado no fogo. E a Bíblia vai dizer, pastor, tem um fogo aqui, gente. E a Bíblia vai dizer que jogaram eles atados no fogo, amarrados. E a Bíblia vai dizer que jogaram eles. Mas a Bíblia vai dizer que o versículo 24 vai nos apresentar dizendo assim: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos capitões: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Ó, jogou eles atados. Aí o rei vai dizer, respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam, melhor, passeando dentro do fogo. O rei não se conforma de ver que os soldados que jogaram morreram antes de se aproximar do fogo. E ele se levanta correndo e vê o que vai acontecer. Olha para dentro da fornalha e vê. Aí ele disse: ué, mas nós não colocamos 3 homens atados, amarrados? Só que eu vejo. Ele vai dizer: eu vejo 4. E eles estão soltos. Mas não jogaram eles amarrados? Aí eu vou entender que esse fogo aqui era diferente. Esse fogo aqui era diferente. Porque a Bíblia diz que tinha 4. E ele mesmo declara: esse 4 é semelhante ao Filho do Deus dos deuses. Aí eu entendo que esse fogo aqui tem poder. E agora eles não estão mais atados, eles estão dentro do fogo, mas estão soltos. Irmãos, peraí, deixa eu falar uma coisa. Eu me perguntei, esses homens eram tão fiéis, por que é que Deus não livrou eles do fogo? Talvez você se pergunta, por que é que eu passo por tanto processo, tanta prova difícil? Por que que eu estou numa fornalha num vale tão difícil? Se eu faço as coisas para Deus com tanto temor. Se eu tento fazer tudo que é certo. Mas quem disse para você que quem tem fidelidade também não é provado? Só que o melhor de tudo não é você, não é Deus te livrar da fornalha, mas é Deus garantir que vai te livrar dentro dela. Ou seja, o câncer até chegou, mas não vai morrer, vai ter livramento. Ou seja, Deus, porque o Senhor nos livrou dessa prisão. A prisão até encarcerou, mas está sendo guardado. Quem diz que quem é fiel não chora? Quem diz que quem é fiel não sofre? Entenda uma coisa: melhor do que te livrar da fornalha é Ele passar com você dentro dela. E a Bíblia vai dizer que quando eles estavam dentro e foram atados, aquele fogo que eu disse era diferente. Não queimou os meninos, mas queimou o que atava, o que prendia, o que amarrava. Eu vim dizer que esse fogo que está aqui hoje vai
queimar lá na tua casa. Vai queimar o mal da vida daquele homem. Vai queimar aquilo que está prendendo aquela menina. Vai libertar aquela vida. O fogo que está aqui hoje vai salvar a tua família. O fogo que está aqui hoje vai libertar alguém da tua casa. Pode pôr lenha nesse fogo, porque ele disse que vai queimar tudo que não vem dele. Aleluia. E diz a Bíblia que ele disse: mas eu vejo um quarto. Eu vejo um quarto, homem. Ei, Sadraque, Mesaque e Abednego sabia. Quando ele falou 7 vezes, ele entendeu a visão, pegou. Ele sabia que Deus estava com eles. Eles tinham certeza disso. Eu estou falando com você que sabe que Deus é com você nessa peleja. Ele entrou dentro dessa fornalha de mão dada com você. Mas eu estou falando algo importante, hein? Nabucodonosor disse: eu vejo 4, não era 3, eu vejo 4. Ei, quem tentou te derrubar, te acabar, te matar, vai ter que ver que Deus é na tua vida. Vai ter que ver que Deus é no teu ministério. Vai ter que ver que Deus é contigo. Vai ter que ver que Deus é com a tua família. Alguém vai ver Deus no teu casamento. Alguém vai ver Deus no teu ministério, menina. Alguém vai ter que ver o poder de Deus na tua vida. Alguém vai ter que reconhecer: quem anda com ela não é qualquer um, não. Quem anda com ela é Jesus. A Bíblia diz que ele disse: eu vejo 4 homens soltos que andam. Aí ele disse melhor: passeando. Ele disse: eles estão andando soltos. Deixa eu te falar, irmão, minha irmã, Deus não te quer parado nesse processo. Deus não quer ver você entregar nada nesse processo. Não é porque a pressão está aumentando que você vai entregar a direção. Você vai sair do grupo, vai nada. Depois desse culto eu não volto mais, porque eu vi o que eu não merecia. Fica tranquilo. Alguém vai ter que ver. Ai, Jesus. Aí a Bíblia diz: eles estão passeando dentro do fogo. Espera. Eu quero terminar. A Bíblia vai dizer, olha só, que o verbo de passear é alguém que está em movimento. Ou seja, melhor, desfrutando do passeio. Quem aqui já fez um passeio? É gostoso ou não é? Quando você fala assim: sábado eu vou passear. É, sim ou não? Aqui não está falando só que eles estão soltos caminhando. Eles estão passeando dentro de uma fornalha. Opa, passeando. Ou seja, desfrutando do passeio. Eu acredito que eu gosto de conjecturar, eu sou doida. Quando eu li essa mensagem, certa vinha eu quis entender que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam igual essas meninas aqui fazendo a coreografia. Acho que o rei olhou para dentro da fornalha e viu os meninos fazendo a coreografia e cantando como os... Deixa eu te falar, ei, tá difícil, tá no processo, tá doendo, eu sei que tá dolorido, eu sei que tá queimando, eu sei que tá, mas existe uma presença com você, existe uma presença com você. Deixa eu te falar, desfrute da presença dele enquanto tá doendo, desfrute da presença dele enquanto tá doendo. Porque eu encerro. Aí Nabucodonosor
que quem está com os meninos não é qualquer um. Porque para livrar aqueles meninos daquele fogo, só podia ser o Filho do Deus Altíssimo. Só. Ele compreende. Agora, cadê aquele rei que queria fazer uma estátua para adoração do Deus dele? Cadê o Deus dele? Rei, não vai ter deuses que vai prevalecer contra a tua casa, a tua família. Não tem macumba, decreto, maldição, palavra maldita que vai prevalecer. Porque é aquele que é Filho do Deus Altíssimo, Jesus, está vindo hoje, está desatando, está libertando esta noite. Olha só, a Bíblia vai dizer agora que o rei, eu encerro agora. A Bíblia vai dizer que o rei, então, ele entende. Só que, na época, para o rei, ele tinha que pensar muito em dar um decreto. Porque se ele desse, tinha que ser. Não tinha, ele mesmo não podia voltar atrás. E o decreto que ele dá é este. Faz a estátua. Quem não adorar, joga ele na fornalha de fogo ardente. Quem não se prostrar, joga dentro da fornalha. Faz esse decreto. Só que agora ele mesmo fala. Por quê? Porque eu entendo. Escuta só. Talvez você já teve o decreto do médico, o diagnóstico. Lá assinado. O exame veio, foi decretado. Eita, mas que negócio é esse? Talvez você tenha o decreto aí, irmão. De que está falido o seu relacionamento, quem sabe lá. Talvez você tenha o decreto. Você olha, não recebe decreto de quem não tem poder de dar. Olha, quem não tem poder de dar o fim das coisas. Diabo não tem poder de dar decreto na tua saúde. Diabo não tem poder de dar decreto para tua família, para o teu filho. Talvez já decretou, tá na pedra, não tem jeito. Deixa eu te falar uma coisa. Ele não tem poder de decretar nada para você nem na tua vida. Ele não tem poder de dar decreto porque ele não tem poder de dar o fim das coisas. Aí eu vou dizer para você que o rei, ele volta atrás e diz: aí agora o decreto não é do rei, ainda que ele queira. Ainda que ele queira, mas agora o decreto é de Deus. Deus vem e fala para ele, versículo 29. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, seja despedaçado. Aí não é queimado, é despedaçado. Gente! Aí vai dizer a Bíblia que agora, né? Que seja feito um decreto que todo aquele que for contra será despedaçado e as suas casas sejam feitas como um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Irmão, deixa eu te falar. Agora sim, Deus dá um decreto. E o decreto agora que Deus dá agora é o versículo 30, que ele diz: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Agora sim ele dá o decreto, Deus. Só que eu fui perguntar para Deus, que eu sou curiosa. Deus, por que é que o Senhor aparece com o decreto só no final da história? E o Espírito Santo, ele é tão lindo, de bonito, que ele disse assim no meu coração: filha, porque só eu, ai menina, só eu, pega essa, conheço o fim da sua história. Só ele. E ele disse mais. Aí eu falei: meu Deus, é mesmo. Aí o Espírito Santo é mais lindo, que ele não deixa as coisas mais ou menos, né? Ele falou assim pra mim: olha, eu sou o único. Falei: por que o Senhor dá o decreto só no fim? O Senhor não manifesta no meio, não, só no fim o Senhor deu um decreto.
Se o Senhor já sabia que ia levar os meninos para ser exaltado na Babilônia. E o Senhor falou comigo bem assim. Ele é o único que consegue, que escreve a sua história do fim para o começo. Vem comigo. Quando eu vou fazer, vocês que estudam, quando você vai fazer uma redação, você começa o meio e... Sim ou não? Ele não. Eu falei, por que no fim? O decreto está no fim. Você pode ver que até o título da mensagem é ruim. Mas aí ele falou assim para mim, porque só eu sei o fim da tua história. Pergunta para mim como? Pergunta. Vou te falar agora e encerra essa mensagem. Ele disse assim para mim, ó. Antes que ele te formasse no ventre da tua mãe, ele já tinha te dado como profeta. Segura. Então eu entendi, sabe o quê? Sabe o que eu entendi? Eu entendi que antes dele projetar você, ele já tinha provado. Ah, irmão. É para quem está perguntando o que é que eu estou fazendo nessa terra. Qual é o meu chamado? Qual é a minha sina nessa igreja? O que é que eu estou fazendo nessa terra? Deixa eu te falar, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu vim aqui para falar algo para você que não está entendendo nada. Antes de você nascer, ele já tinha um propósito para você formado. Ele já sabia do fim da tua história. Ele já sabia como ia ser o teu dia hoje, como vai ser amanhã. Aí ele disse, ei, eu te dei como profeta antes de te colocar no ventre da tua mãe. Aí eu entendo, sabe o que eu fui entendendo para encerrar essa mensagem? Que Deus, ele sabia que esses meninos iam para a Babilônia para sofrer tanto. Porque a história aqui foi contada essa, mas a humilhação foi muita. O massacre foi muito. Aqueles meninos passou coisa na Babilônia, irmão, que eu e você não aguentaria. Quem sabe é você que não entende o processo que você está vivendo e talvez tenha se perguntado: se Deus está comigo nesse negócio, por que é que dói tanto? Por que é que eu me sinto tão sozinha? Os meninos estavam na Babilônia sem parentes, sem ninguém, sem ajuda espiritual. Talvez é você que se pergunta: meu Deus, mas eu não tenho nem alimento espiritual. Por que é que eu me sinto tão só nesse processo? Por que é que parece que não está acontecendo nada? Por que é que parece que ninguém está me vendo? Por que é que parece que eu não estou? Por que é que parece, meu Deus, que eu não vou dar conta, não vou dar conta? Talvez é você. Talvez é você. Talvez é você que tem olhado para os quatro cantos do teu lar. Então não tem visto saída mais para o que está acontecendo lá dentro. Mas tem chegado todo dia na igreja sem ninguém perceber nada. Canta, adora, dá glória, recebe. Mas só você sabe como que é. Eu vou falar para você o porquê. Porque Deus, ele me trouxe aqui para dizer para alguém: eu provo para provar. Eu primeiro provo para depois aprovar. Então aguenta firme essa pressão. Deixa eu te falar algo. Eu vim falar algo para alguém aqui. Antes de Deus te fazer feliz, ele vai te fazer forte, te fazer forte, te fazer forte. Deus está fazendo forte a tua estrutura. Mas ele disse que ele fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego. Você pode estar na Babilônia no processo, mas Deus está dizendo: está chegando o tempo de você ser aprovada. Eu vou prosperar. Eu vou trazer vida para aquele casamento, para aquele relacionamento. Eu vou prosperar a saúde. Eu vou prosperar lá naquele trabalho. Fica tranquilo. Fica tranquila que eu vou honrar você nessa terra aonde você não vê saída. Jesus me trouxe aqui para dizer para alguém: eu vou te fazer feliz. Mas eu estou dando raiz na sua estrutura. Na sua estrutura.
Jesus disse hoje: você entrou nessa fornalha, mas não entrou sozinho. Alguém está contigo. Está queimando, está doendo, mas o quarto homem está aí, está lá. Quando você entra naquele hospital cheio de dores, sem força para caminhar, ele disse: eu estou lá, eu estou chegando, eu estou contigo, eu entro junto. E nenhum fio do teu cabelo vai ser queimado. Ou seja, nada vai acontecer que ele não queira, que ele não permita. Nada. Eu vou declarar algo. Esse fogo não vai te queimar, não vai te queimar. Eu vou pedir para 3 pessoas levantar a mão, que hoje Jesus vai entregar algo para você. Uma é essa mocinha aqui, e eu encerro e passo o microfone. Essa mocinha aqui de preto. Levanta sua mão, filha. Um dia Jesus falou para mim que tudo que ele me desse em profecia, que vem dele, tem que ter uma base bíblica, sim ou não? E para se concluir ou tornar realidade, é melhor ainda. Porque tudo que você determinar, profetizar em cima de uma base bíblica, é impossível não acontecer. Talvez o que não chegou para você ainda não aconteceu. Falta uma palavra. E a palavra agora, ela não é minha, ela vem do céu. E ele disse: fala assim para ela uma coisa: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há o que possa escapar das minhas mãos. Eu vim falar para você: coloca na mão dele, descansa. Aí ele disse: agindo eu, quem impedirá? Mais abaixo ele vai dizer, ele falou: fala para ela depois, vê Isaías 43. Aí ele disse para mim, mais abaixo, fala para ela que está assim, ó. Fala para ela não lembrar do passado, porque hoje eu estou fazendo algo novo. Hoje eu estou dando algo novo. Jesus disse assim para mim, fala para ela: vai ter festa sim. Quem disse que não? Quem disse que não? Jesus disse assim: eu estou preparando algo, eu estou fazendo algo, e você vai ser muito amada, muito cuidada, porque Deus me trouxe aqui para dizer: ainda há esperança dentro desse coração. Aguenta firme, porque o que é seu está chegando. Levanta a mão. Eu já entrego. Jesus manda ele dizer assim, ó: nenhuma ferramenta preparada vai prosperar. Não vai. Não vai. Eu creio, Jesus. Não vai. Sabe por quê? Porque quando ele diz assim, ele traz a revelação disso para mim, dizendo: não tem macumba, não tem feiticeiro. Não tem. Não tem. Ele diz que não tem mandinga. Não tem. Contra a tua vida, contra a tua família, contra... Você tem um ministério, você sabia disso, irmão? Você tem um ministério, você tem uma chamada. E Jesus disse assim: hoje os meus olhos estão sobre ti. Ele disse: eu estou entrando na tua causa. Eu estou entrando na tua casa. E eu estou visitando o teu ministério, eu estou te levantando. Sabe por quê? Porque ele disse: um dia nós vamos se encontrar, e pelas tuas mãos muito demônio vai cair por terra. Fizeram uma macumba para destruir a tua vida, para destruir a tua vida sentimental. Fizeram uma macumba para destruir a tua família, para destruir você, para te trazer uma depressão. Mas Jesus disse assim para mim: hoje eu corto o laço. E digo mais: a macumbeira vai ter que ver que tem um Deus com você nessa família. Alguém vai te pedir perdão. Ou melhor, vai te pedir uma oração. Eu disse 3, não foi? Fica de pé, menina. Alguém te chamou para vir aqui hoje? Te fizeram um convite, não foi? Jesus usou alguém. Chama ela. E os dias para você não tem sido muito fácil. Quem vê esse rostinho bonito não sabe o que tem passado. Mas eu vou declarar algo para você sobre a palavra.
glória da última casa será maior que a da primeira. Jesus está restaurando os teus sonhos. Eu vim dizer para você, olha, eu via como se fosse uma algema sendo aberta. Jesus está dizendo, eu estou hoje virando a chave para te dar vitória. Recebe uma vitória de Deus. Eu não falo vitória porque você precisa de um milagre. E hoje ele disse, eu venho com um milagre para você. Ele disse, fala para ela, tem de bom ânimo. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, saia daqui alegre hoje. Porque ele tem um milagre para você. Eu quero pedir perdão pelo tempo, mas não pela palavra. Quero dizer para você que hoje você não veio aqui por uma casa, mas tinha um propósito na sua vida. Quero dizer para esses jovens, continue firme com Deus, que o melhor está por vir. O céu tem sempre mais. O céu tem sempre mais. Jesus vai honrar pessoas aqui, vocês. Eu vejo vocês sendo honrados por Deus. E Deus está dizendo que vai se revelar, viu? Fica tranquila. Descansa o teu coração. Ele falou, fala para ela assim, despede ela hoje. Assim, vai em paz. Tem alguém que está vindo muito, não está longe não. Está muito perto. Deus disse, a tua oração foi ouvida. Sabe a mulher do fluxo que tocou na orla? Ele disse, tu tocou em mim. Eu estou visitando alguém só para te dar vitória. Eu e você não pode mudar nem tocar o coração de ninguém. Nem se eu quisesse. Como eu queria pegar uns lá em casa. Colocar Jesus dentro. E pode ser durão, pode ser o que for, filha. Jesus sabe o que você passou para estar aqui hoje. Jesus sabe a luta que você enfrentou. Eu não sei de nada. Eu nem te conheço. Jesus sabe a dor que você chegou aqui, gente. Por isso que às vezes nós estamos muito desapercebidos. Sabe por quê? Às vezes a gente não é muita coisa. Às vezes é só um abraço. O seu abraço cura, você sabia? E Jesus disse, ninguém viu, mas eu te vi. A Bíblia diz que o cego de Jericó exclamava assim, ó, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E há quanto tempo será que aquele cego ficou clamando? Porque diz que a multidão repreendeu, ele incomodou a multidão. E Jesus nada, até que Jesus... Mas você acha que Jesus já não tinha ouvido? Ou entenda, o cego não tinha visto ainda, mas Jesus já tinha ouvido. Você ainda não viu, mas Jesus já te ouviu. Irmãos, Deus abençoe sua vida. Que tudo aquilo que você necessita, não precisa, mas necessita essa noite, seja entregue a você. Não precisa murmurar, irmãos, por causa do culto. Precisa murmurar, não. Porque hoje é dia de adorar, não é? É sábado, não é? É dia de adorar, irmão. Se você quiser ainda, dá tempo de nós cantar, de nós pular aqui. Não precisa deixar. Porque, sabe por quê, irmãos? Eu estou passando, ô pastor, quando você vê um irmão muito usado, pergunta para Deus qual vale ele está. Não questiona ele, não. E uma das coisas que Deus tem me dado nessa nova etapa do meu ministério, pastora, só que assim, ele sabe para quem dá. Se eu tivesse um espírito arrogante, ele não ia me dar, porque eu já ia logo pôr o dedão na cara da pessoa. Então ele sabe que ele me tratou primeiro.
Mas uma das coisas que ele tem me mostrado é gente pedindo para ir embora do culto. Pensou se eu olhasse para uns 3 aqui e fizesse levantar? Não, mas Deus não faz vergonha, não. Fica tranquilo. Só vou te falar uma coisa. Se você quer que Deus acalme uma tempestade, fica quietinho aí. Enquanto você está aqui, Deus está livrando alguém lá na boca de fumo. Enquanto você está aqui dentro, Deus está te livrando do infarto, crente. Tem que dar um negócio, né? Gosta de cantar, de pular, de gritar, mas não é da palavra. Porque eu entendi, cantar é bom, adorar é bom, é muito bom. Eu gosto, hoje quem não gosta? Eu vou para umas vigílias aí, eu dou lugar, Jesus. Mas eu aprendi que é a palavra que liberta. É a palavra que cura. É a palavra que salva. E eu sei que alguém ainda vai cantar. Aproveita Aproveita, eu tô te dando. Jesus está te dando uma chance. Aproveita esse louvor. Se você quiser dar pirueta aí, irmão. Se a irmã tiver de cara feia aí, fala, vai pra lá, vai embora agora. Despede dela e dá lugar, porque Deus disse. Escute. Deus disse pra mim que o quanto que você der, ainda dá tempo. Quem não deu, dá tempo. Na medida que você der pra ele hoje, ele vai dar pra você. E eu posso dizer mais? Segura. Eu digo mais e entrego o microfone. Deus vai surpreender gente aqui. Recebe. Da baia sobe de camandaia sebe. Recebe. Rapandaia sube de raia sebe. Deus vai surpreender gente hoje ainda. Vai ter surpresa na tua casa. Vai ter surpresa antes de chegar na tua casa. Seu telefone vai tocar. Deus vai visitar você hoje. Deus abençoe, Deus abençoe. Do Senhor todos os dias, vem aqui na frente se alimentar cada vez mais, ser renovado, ser batizado com o Espírito Santo. Vem, aleluia. Antes de fazer o milagre de Lázaro. Aquele que pode se colocar de pé, vamos adorar Jesus nessa manhã. Me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Eu quero ser levado por tua direção, ouvir tua palavra e entender
Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra quê? Pra te servir melhor. Só você que quer, pede, pede, pede. Pede nessa noite. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. De novo, renovo. O que eu quero é renovo, pra ter um brilho no rosto. De novo. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo. O que eu quero é renovo, pra te sentir de novo. De novo, renovo. O que eu quero é renovo, pra ter um brilho no rosto. De novo. Oh, Jesus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Oh, Jesus. Peça pra ele, peça. Toca-me, toca-me. Nem mais um passo eu darei, eu nada farei sem ti. Toca-me, toca Deus, 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 toca, 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 toca. Ah, Jesus. Toca-me, toca-me. Nem mais um passo eu darei, eu nada farei sem ti. Tem renovo na casa dele, tem renovo na casa dele. Não tem, tem renovo, tem renovo, tem renovo.